Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Denner e eu gostaria de dar continuidade na matéria, né, da parte da teontologia. Sei que devido a essa pandemia nós não podemos estar lá presencialmente, tanto eu quanto o pastor Douglas estamos com saudades dos irmãos, né? Mas eu creio que em breve nós estaremos já todos juntos, voltando tanto com as atividades da igreja quanto com a teologia. Tanto essas atividades da sua igreja como as da nossa igreja. Eu creio que o Eterno, em um tempo breve, vai operar e vai fazer com que nós voltemos a cultuar como é de devido. Irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de tratar na aula de hoje acerca dos atributos de Deus, né? É bem provável que em determinada pregação, se você é pregador ou se você não prega, mas é bem provável que você já deva ter escutado algum atributo do Eterno, algum atributo de Deus, mas não tenha relacionado, né? Então é muito provável que você já tenha dito algum atributo do Eterno, né? E nessa aula de hoje eu gostaria de estar com os irmãos falando dos atributos de Deus, né? Vamos lá. A definição de atributo. Acompanha comigo, se você puder, na página 207. A categorização e identificação dos atributos de Deus é um tanto quanto arbitrária, como pode ser visto pela sua variedade no gráfico seguinte, está na página seguinte, né? Alguns identificam uma categoria separada, à parte dos atributos de Deus, para a identificação da pessoa de Deus, alistando características tais como espiritualidade, personalidade, imensidão e eternidade. São atributos que são específicos de Deus. Alguns teólogos, tais como Lois Berkhoff, Charles Rode, William Shield e Herman Bavinck, seguiram com algumas variações as categorias dispostas na Confissão de Westman. Outros, como Oliver Buswell Jr. e Charles Healy, recusaram categorizar os atributos. Então, uns categorizam os atributos, outros já não categorizam os atributos. Nós, pelo menos eu separo os atributos. Atributos que são comunicáveis ou incomunicáveis de Deus, atributos que Deus concede e atributos pessoais de Deus que nós vamos estar vendo aqui, né? Parece que reunir as características de Deus sistematicamente é útil. É necessário nós reunirmos as características do Eterno, porque Deus, ele tem características, Deus, ele tem as suas qualidades, Deus, ele tem as suas características, né? Então isso é separado. Nós, como numa teologia sistemática, é normal você ver essa separação das características do Eterno. Os atributos de Deus podem ser definidos como aquelas características distintas da natureza divina que são inseparáveis da ideia de Deus, os que constituem a base e o campo de suas variações, manifestações às suas criaturas. Os atributos de Deus devem ser distintos de suas obras. Obras de Deus não são as suas características, né? Quando Deus opera uma obra, não podemos confundir que essa obra é característica de Deus. Obras são obras e as características são características. O atributo de Deus não adicionam nada a Deus. Eles revelam a sua natureza. Gordon Lewis proveu uma definição abrangente. Olha só, os atributos de Deus não adicionam nada a Deus, mas os atributos revelam quem é Deus. Olha que interessante. Deus, um espírito invisível. Na verdade, eu diria que Deus é espírito, né? Não um espírito, mas Deus é espírito. Deus é um espírito invisível, pessoal e vivente, distinto de todos os outros espíritos por muitos tipos de atributos metafisicamente, ou seja, que não é metafísico, que não faz parte do nosso plano existente. Deus existe por si mesmo e é eterno
e é imutável. Intelectualmente, Deus é onisciente, fiel e sábio. Eticamente, Deus é justo, misericordioso e amável. Emocionalmente, Deus detesta o mal, é paciente e compassivo. Deus é transcendente em ser, imanente de maneira universal em sua atividade, providencial e imanente com o seu povo na atividade redentora. Aqui Gordon Lewis ele dá uma série de características de Deus, e com essas características nós já podemos ter uma revelação de quem é Deus. Deus é eterno, Deus é imutável. Evangelista, o que é imutável? Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus é imutável. Deus é onisciente. Tudo isso que você, certeza que você já ouviu falar, são características, são atributos do eterno. Tá? Os atributos de Deus geralmente são classificados em duas categorias. Os pares de títulos que são usados dependem de quais contrastes os teólogos desejam enfatizar. São duas subcategorias. Aí vai de quem está usando e qual a finalidade do seu uso, mas geralmente são as mesmas definições. Classificações mais frequentes incluem absoluto e relativo, comunicáveis e incomunicáveis, intransitivos e transitivos, ou morais e não morais. No estudo dos atributos de Deus é importante que não se eleve um atributo sobre o outro. Quando isto é feito, apresenta-se uma caricatura de Deus. Deixa eu ver se eu não pulei a página. Apresenta uma caricatura de Deus. Caricatura de Deus. É tomada conjunto de todos os atributos de Deus que providenciam um entendimento da natureza e da pessoa de Deus. Como já indicado, a categorização seguinte, que segue as divisões de Strong, é um tanto quanto arbitrária, como qualquer outra lista. Então nós temos duas divisões: os atributos morais, os atributos não morais, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Qual é a diferença desses? Os atributos comunicáveis são aquele que Deus concede, Deus tem e Deus concede ao ser humano. Os atributos incomunicáveis são os atributos que somente pertencem a Deus. A onisciência, a onipotência são exemplos de atributos, características que pertencem exclusivamente ao eterno. Então vamos aos atributos absolutos. Espiritualidade. Deus é espírito, viu? Não um espírito. Deus não é um espírito, porque se eu digo que Deus é um espírito, ele pode ser qualquer espírito, mas quando eu digo que Deus é espírito, é a essência dele, é ele, que não tem corporeidade ou forma física, como nós vemos na revelação que Jesus dá à mulher samaritana. Deus é espírito. Se você tiver uma Bíblia na versão King James, você vai ver que a King James traz Deus é um espírito, mas o correto da tradução seria Deus é espírito, tá? Em João 4:24. Um corpo confina-se a um lugar, mas Deus, como espírito, está em todos os lugares. Ele não pode ser limitado. Embora Deus não tenha um corpo, ele é contudo uma substância, ainda que não material. Espiritualidade vai além do que simplesmente identificar a Deus como não tendo um corpo. Isso também significa que ele é a fonte de toda a vida. A proibição do Êxodo 20, versículo 4, dada porque Deus não tem uma forma física, então é errado fazer qualquer representação dele. As muitas referências quanto às características físicas de Deus, em Gênesis 3:8, 1 Reis 8:29, Salmos 34:15 e Isaías 65:2, são antropomorfismo, linguagem figurada que dão a Deus a característica humana e são usadas a fim de tentar fazê-lo compreensível. O que o texto está querendo dizer aqui, irmãos? Deus é espírito, mas essa espiritualidade de Deus
não é que Deus não possua um corpo. Deus não possui um corpo físico. Deus não possui um corpo como o nosso. Mas Deus possui um corpo que nós só vamos compreendê-lo quando nós estivermos com Ele na glória. Então Deus tem um corpo. Deus tem uma forma física, metafísica. E Deus é um espírito. Agora, e na Bíblia, quando diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que você não possa ouvir. Você já ouviu isso? O que é isso então na Bíblia se Deus não possui um corpo? Isso é o que nós chamamos, o que nós lemos aqui, de antropomorfismo. O que é isso, evangelista? É quando nós seres humanos atribuímos a Deus formas físicas nossas para que nós possamos compreender o seu caráter, para que nós possamos compreender as suas obras. Por exemplo, quando Deus diz para o povo que o braço dele estaria com o povo, Deus está falando de força. Então Deus usa o braço como símbolo de força e onipotência. Deus estava dizendo que estava com eles na sua força. Então a força de Deus estava com ele. Então Deus usa de partes do corpo humano para que a nossa mente consiga entender o propósito do eterno. Por exemplo, na mesma passagem de Isaías, que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Ou seja, Deus estava dizendo: eu escuto a sua oração, eu escuto o seu clamor. Então, quando Deus nos revela esses atributos na qualidade de antropomorfismo, é para que eu possa entender o que Deus quer falar. Amém? Então vamos lá. A autoexistência. A autoexistência de Deus significa que ele tem como base a sua existência, dele mesmo. Deus existe por ele mesmo. Deus é independente em seu ser, mas também é independente em tudo o mais. Em suas virtudes, decretos e obras, e faz com que tudo dependa dele. E autoexistência em sua identificação. Eu sou o que sou. O verbo ser enfatiza que ele tem uma existência contínua em si mesmo. João 5,26 salienta sobremaneira que o pai tem vida em si mesmo. Uma criança no útero da mãe é dependente da mãe para viver. Animais são dependentes de seu ambiente para viverem. Árvores e plantas são dependentes do sol e da chuva para viver. Cada coisa que vive é dependente de algo ou alguém mais. Mas Deus é independente e existente em si mesmo. Essa expressão aqui, eu sou o que sou, ela traz a conotação no nome de Deus, no tetragrama Yud Re Vav Re, né? A expressão eu sou o que sou. Essa expressão eu sou o que sou, ela é basicamente assim, é uma expressão que está no passado e se faz presente. É difícil a explicação desse nome, eu sou o que sou. O mais correto seria eu sou o que serei. Uma tradução literal do hebraico, se nós formos traduzir literalmente do hebraico, ele vai estar assim, eu sou o que serei. Porque essa expressão, resumindo, essa expressão que Deus usa, Deus está dizendo exatamente isso. Eu sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então o nome eu sou o que sou é mais ou menos isso, dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu sou o que serei. Então essa é a ideia da eternidade e da expressão eu sou o que sou, tá? Aqui, irmãos, nós vemos que tudo depende de alguma coisa para existir. A criança depende da mãe, do útero da mãe, dos alimentos que vêm da mãe para subsistir. A planta depende da água da chuva. A planta depende do solo fértil. A planta depende de tudo.
Então tudo, os animais, depende da plantação para comer ou de outros seres vivos para eles comerem. Então tudo depende de alguma coisa. Já Deus não. Deus existe porque Ele é. Olha que engraçado. Deus, eu disse isso uma vez, Deus não existe por causa da vida. A vida existe por causa de Deus. Não foi Deus que saiu de dentro da vida, mas a vida saiu de dentro de Deus. Amém, irmãos? Então Deus existe e é subsistente em si mesmo. Em si mesmo Deus existe. Tá? Então nós vemos aqui as expressões em Daniel 5:23 e Atos 17:28. Tá? A imutabilidade de Deus. Então nós vemos que Deus é espírito, são características, já são atributos. Os atributos absolutos, que Deus é absoluto, Deus é. Deus é espírito, Deus é autoexistente e agora nós veremos a imutabilidade de Deus. Imutabilidade é aquela perfeição de Deus pela qual Ele é, desprovido de qualquer mudança, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições e em seus propósitos e promessas. E é livre de toda a ascendência ou diminuição e todo crescimento ou decaída em seu ser ou perfeição. Ou seja, passa o tempo e Deus não muda. Passa as coisas e Deus permanece o mesmo. Na sua perfeição, na sua santidade, Deus, Ele é o mesmo, tá? Então passa tudo, Deus é aquela perfeição pela qual Deus é desprovido de mudança. Pode acontecer o que for, irmãos. Pode toda a população ser dizimada pelo coronavírus, mas Deus permanece o mesmo. Pode nenhum crente querer mais cultuar ao Senhor e não haver mais cristãos na terra, não importa. Deus ainda permanece o mesmo e isso não muda o caráter de Deus, tá bom? Mudança é sempre para melhor ou para para melhor ou para pior. Mas desde que Deus é absolutamente perfeito, melhoria ou deteriorização é impossível para Ele. Por quê? Nós mudamos por conta de algo que aconteceu e mudamos para pior ou para melhor. Então toda mudança acarreta em uma melhoria ou uma deterioridade para regredir. Nós vemos que pessoas que têm grandes frustrações passam a ser amarguradas, passam a ser rancorosas devido a uma mudança, algo que aconteceu e mudou aquilo que ela é e ela passou a ser agora rancorosa. Deus não. As pessoas podem não querer mais Ele ainda continua sendo santo e continua amando toda a humanidade. Amém? Em Malaquias 3:6 ensina a doutrina da imutabilidade. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, Deus não vai mudar, queridos. Tiago 1:17 indica que não há variação ou sombra de mudança com Deus. A mudança há de existir, né? A mudança através do mundo, de ano em ano. Mas Deus não muda em sua pessoa nem em sua resposta às suas criaturas. Passa o ano, irmão, nós vamos amadurecendo. Você não é mais a mesma pessoa de 3, 4 anos atrás e nem é a mesma pessoa do ano passado. Mas Deus passa o tempo de eternidade a eternidade. Deus é, eu sou o que serei. Então, basicamente, uma característica está ligada à outra e nenhuma sobressai sobre a outra, tá? O valor desta doutrina é enorme. Desde que Deus não muda, seu amor e suas promessas permanecem certas para sempre. Por exemplo, Ele nunca mudará a respeito de sua promessa em João 3,16. Olha que lindo. Como Deus é imutável, como Deus ele não muda, então Deus, sendo imutável, as suas promessas também não mudam e o seu amor também não muda. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Passou anos, o mundo o crucificou, o mundo castigou o nosso Senhor, o mundo cuspiu do rosto do seu Senhor, mas nada disso alterou o caráter e o amor do eterno
sobre as nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus de onde você estiver, você pode glorificar a Deus, porque mesmo em meio aos nossos atos, não muda o ato de Deus, aleluia, os nossos atos não mudam o ato do Eterno. Ainda assim, Deus nos ama e Deus quer nos salvar, e eu tenho certeza que Ele já salvou a sua vida. Unidade, então espiritualidade, autoexistência e imutabilidade. Nós vamos agora para a unidade. Deus é único, e isso é uma coisa que é difícil compreensão. 2 pensamentos da unidade de Deus. Primeiro, enfatiza-se que Deus é um numericamente. Então, numericamente, Deus é um. Foi esta a crença que separou Israel de seus vizinhos politeístas, que adoravam a vários deuses, porque Shema Israel, Adonai, então ouça Israel, o seu Deus é o único Deus. Foi esta a crença que separou Israel dos seus vizinhos politeístas. A recitação Shema, ouça, Shema Israel, Adonai Eloheinu, né? Ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Tem o resto da expressão que eu não lembro a frase inteira, que afirma: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Deus. Faz parte da adoração diária de Israel. Este anúncio era uma declaração de monoteísmo, afirmando que Deus em sua existência e não pode ser dividido. Isto também o afirma como absolutamente único. Não há nenhum outro que possa ser comparado a ele. Então Deus é um. Deus disse: ouça Israel. Nosso Deus é o único Deus. Então somente Deus. É o que podemos dizer de Martim Lutero. Sola Dio a glória, né? Somente a Deus a glória. A ênfase sobre Deus como um, numericamente, também é salientada em 1 Timóteo 2,5 e 1 Coríntios 8,6. Segundo a unidade de Deus, salienta que Deus não é uma composição e não pode ser dividido em partes. Irmãos, eu não estarei abrindo as referências para que o vídeo não fique muito grande, mas você na sua casa dê pause o vídeo e abra nas referências. Os alunos que me acompanham de sábado sabem que nós fazemos a abertura de cada versículo nas aulas. Então, pause o vídeo para que você conheça as escrituras. Não só de ouvir falar, o que está escrito lá em 1 Timóteo? O que está escrito em 1 Coríntios? Então, pause o vídeo, abra, leia e retorne para o vídeo, tá bom? Deus não é uma composição que pode ser dividida em parte. A declaração salienta a unidade interior e não qualitativa de Deus, porque somente o Senhor é Deus, nenhum outro pode compartilhar a sua glória. Daí a proibição: guardai-vos dos ídolos. Então Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, somente a Deus, somente ao Eterno tributamos honra, graças e glória em nome de Jesus. Amém? Então Deus é uma unidade, Deus é um. Não existe 3, 4, 5 deuses. Existe a triunidade de Deus. Deus é 3 em 1. É difícil compreensão isso. Mas Deus, ele é um Deus, coeterno e coexistente em 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Amém? Verdade, Deus é verdade. Em si, em Deus, não há mentiras. Não há mentiras no Eterno, tá? A verdade significa fatos que se conformam com a realidade. A verdade indica coisas como elas são. Propriamente definida em relação a Deus, a verdade é aquela perfeição de seu ser, pela virtude do qual ele responde plenamente à ideia da deidade, de que ele é Deus. É perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como elas são, como realmente são. Primeiro, isso significa que ele é o Deus verdadeiro. Em distinção a todos os outros, não há como ele. Deus é verdade. E sendo verdade, ele é a verdade absoluta.
E não há mentiras em Deus. Então, quando Deus diz que Ele é único, é verdade. Não há outro Deus. Só há um Deus. E não há ninguém como o Eterno. Segundo, Ele é verdade em sua palavra. Ele é verdade em sua revelação. E sua revelação são verdadeiras. Ele pode ser acreditado. Ou seja, a palavra do Eterno é verdade. O Eterno é verdade. Deus é verdade. A sua palavra é verdade. E a revelação de Deus é verdade. Tudo isso são verdades imutáveis e absolutas da parte do Eterno. Terceiro, sabe como as coisas são. Ele é único. Ele é o início de todo o conhecimento e o faz disponível ao homem, a fim de que este possa ter comunhão com ele. Ele é a verdade. Em um sentido abrangente. Ele é a fonte de toda a verdade. Não somente na esfera moral ou da religião, mas em cada campo do empreendimento científico. Ou seja, Deus é verdade absoluta em todos os campos. Em Deus há verdade. Em Deus há sabedoria também, né? Provérbios 8 vai dizer da sabedoria de Deus. Que o conhecimento de Deus, ali de Jesus, Provérbios 8, leia Provérbios 8 na sua casa. Então, Deus, ele é a fonte inesgotável de toda a verdade. Em tudo que Deus fizer falar, Deus é verdade. E este verdade, não somente na religião ou na moralidade, Deus é verdade em tudo. Mas também no campo do empreendimento científico. Ou seja, a ciência se acha sabedora de tudo. E glória a Deus pela ciência, né? Glória a Deus porque nós temos a ciência, os cientistas que ali estudam. Mas eu imagino Deus perguntando para qualquer cientista, Stephen Hawking ou qualquer outro, Madame Curie, qualquer outro cientista, perguntando assim: faz-me saber as mesmas perguntas. Eu gostaria de perguntar para esses cientistas as mesmas perguntas que Deus fez a Jó. Faz-me saber, Jó, porque os mares vão só até ali. Faz-me saber, Jó, o que sustenta e o que faz a terra pairar no nada. Aleluia. Deus dá uma revelação a Jó do sistema solar. Deus está dizendo: Jó, se você é tão sabichão, Jó, se você sabe tanto das coisas, diz para mim, Jó, como é que as coisas pairam sobre o nada? Como é que a terra paira sobre o nada, Jó? Aleluia. Isso é Deus, o detentor de todo o conhecimento. Você pode glorificar a Deus daí onde você estiver? Aleluia. Então, irmãos, aqui na página 210 e 211, nós temos as divisões que os teólogos fazem, tá? Nós pulamos aqui, o texto continuava na página 212. Mas aqui você deu uma lida na divisão que os teólogos fazem, tá? Então, para nós ganharmos tempo. Teólogo, a categoria e como ele divide tudo isso, tá? Agora, o amor. O amor, querido, o amor é uma característica do Eterno, né? Deus, ele tem uma característica que é o amor. Graças a esse amor que nos constrange, a esse amor que nós olhamos e não conseguimos entender, e isso nos constrange. Primeira, João 4,8 indica que Deus, 1 João, é a epístola de João, tá? Não o evangelho, mas 1 João indica que Deus é amor. Assim como Deus é Espírito, assim como Deus é verdade, assim como Deus é um único Deus, Deus é amor. Ao passo que o versículo 10 explica como este amor é demonstrado. Não consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim, o amor de Deus pode ser definido como aquela perfeição da natureza divina
pela qual Deus é eternamente movido a comunicar-se a si mesmo. Não se trata de um mero impulso emocional, e sim a afeição voluntária e racional, tendo por base a verdade e santidade, e o exercício como livre escolha. O termo grego ágape, traduzido como amor, é frequentemente usado para denotar a Deus e sua resposta para a humanidade. Ágape denota o amor fruto da razão do que um amor baseado na emoção. Embora destituído de emoção, alguém ama sob o jeito independente da dignidade, até mesmo que esse amor não seja recíproco. Olha só. Ainda que o ser humano não ame a Deus, Deus o ama porque é característica dele. Deus é amor. Então, em si há amor da parte do Eterno. No grego, aqui ele trouxe a definição do grego, né? Então ele trouxe a definição do grego ágape. No grego nós temos o ágape, o filéu, o estérgo e o eros, né? São 4 tipos de amor. O ágape sendo o amor perfeito, o amor da parte de Deus. O amor estérgo é o amor familiar, se não me falha a memória. O amor eros é o amor da carne, é o amor entre o homem e a mulher, é o amor, né, que você já entendeu. E a filia, como um amigo, né, daí de filia, gera a palavra filantropia, né. Quando Jesus está com Pedro, e Jesus vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Repare que na nossa Bíblia, depois você abre lá nos últimos capítulos de João, por volta do capítulo 20 ou 21, se não me falha a memória, um dos dois, né, que é a última aparição de Jesus ali. A nossa Bíblia vai trazer Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde novamente: Senhor, tu sabes. Na nossa língua, ali está escrito amor em todos os versículos. Só que quando nós pegamos a expressão do grego, Jesus está perguntando: Pedro, agapasmo? Pedro, tu me amas? Tu me amas incondicionalmente? Porque Pedro tinha dito que se fosse preciso ia para a morte com Jesus, né? Jesus está perguntando: Cefas, agapasmo? Né? Cefas, agapasmo? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Aí ele disse: Senhor, Christos, Fileustos, eu gosto de você. Então, aí nós vemos a diferença. Jesus amou a Pedro, ainda que Pedro não amasse Jesus incondicionalmente. Jesus o amou de tal maneira que deu a sua vida por ele. Ainda que Pedro negou Jesus, Jesus incondicionalmente